neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Ponho em tuas mãos, ó Deus, o meu caminhar e todo meu ser venho te entregar. Que os meus caminhos tenham sempre a tua luz, guia meus passos, ó meu bom Jesus. Vem, ó Cristo amado, eis-me ao teu dispor, enche a minha vida de amor. Quero, ó Pai amado, viver só para ti, ser um vaso novo para te servir. Enche o meu ser, ó Deus, de amor real. Que meu coração seja mais leal e que teu Espírito em mim possa habitar. Como desejo mais e mais te amar. Vem, ó Cristo amado, eis-me ao teu dispor, enche a minha vida de amor. Quero, ó Pai amado, viver só para ti, ser um vaso novo para te servir. Vem, ó Cristo amado, eis-me ao teu dispor, enche a minha vida de amor. Quero, ó Pai amado,
servir, ser um vaso novo pra te servir. Ouvintes, Jesus Cristo estava se dirigindo aqui para um homem que foi leproso. Antes, ele fora um leproso, até que chegasse ao Senhor Jesus Cristo. E ele disse: se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus disse: quero ser limpo. E naquele mesmo instante ele ficou limpo da lepra, completamente curado. Agora, o fato que nos chama a atenção nesse instante é o de Jesus dizer: não digas a ninguém. Uma característica muito importante, uma característica perfeita de um verdadeiro enviado de Deus é não ser exibicionista. O profeta desta era disse: eu aprendi uma lição na Bíblia Sagrada com nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não era um exibicionista. Ele tinha falta realmente disto. Ele não tinha um encenador a bordo, de modo algum. Ele não era um encenador. Ele não era um exibicionista, portanto, e tampouco um personalista. Ele confiava, ele sabia quem era ele. Isso é muito importante para nós como crentes, individualmente, pessoalmente. Cada pessoa saber o que ela é. Eles dizem assim: o poder subiu para a cabeça. Não pode subir num tamborete que pensa que está lá no alto do cume da escada de Jacó. E que nós temos neste mundo é muito de exibicionismo. Não existe dom que não seja acompanhado disto, de personalismo, a ponto da mensagem nos mostrar que dificilmente Deus pode usar um homem e ele permanecer humilde. Quem tem realmente uma vocação, e mais do que os dons espirituais, tem o dom do Espírito Santo, não precisa de personalismo, de sensacionalismo, de exibicionismo. Os frutos por si identificam a árvore. Nós conhecemos quando alguém chega e que realmente tem comissão para aquilo, acaba com o alvoroço, estabelece e não toca a trombeta. Agora, as pessoas fazem questão de serem enganadas. A propaganda enganosa
é, sem dúvida alguma, uma infração. Mas toda propaganda carece de fundamento, carece de veracidade. Ela sempre exagera. O profeta de Deus disse: Jesus não era um exibicionista para salvar almas, para curar enfermos. Ele não precisava de ser promovido por quem quer que seja. Antes, pelo contrário, ele tinha que fugir do povo. O que veio acontecer com o profeta desta era. Às vezes ele tinha que fugir. Às vezes ele tinha que ser colocado na plataforma de uma forma tão estranha. Lá no México ele teve que descer amarrado por uma corda por cima da plataforma, porque o povo queria tocar nele. Não precisava desse mundo de propaganda, de promoções, e as coisas aconteciam de fato. Aleijados andavam, cegos enxergavam, mortos foram ressuscitados, e isso produz a sua própria promoção. Eu conheço uma propaganda, ela é de muitos anos no Brasil, é de um produto alimentício. Ela diz: se o produto é isto, então o bom produto por si se indica. Ninguém tem que procurar outra coisa. Pelos frutos se conhece a árvore. Não tem que buscar mamão num pé de mangueira. E ela não tem que tocar trombetas. Alguém tem que ficar ali, um alto-falante gritando: aqui está uma mangueira, aqui está um pé de manga. E o mesmo acontecendo com outras quaisquer frutas. Veja só. Isso é de suma importância para você que exerce fé. Para você que crê. O profeta diz: eu não creio que os discípulos de Jesus também foram exibicionistas. Eles nunca fizeram a si mesmos encenadores. Nós temos tanta extravagância em pregadores. Eu disse: o irmão Brana não tinha que exortar o povo para gritar. Pelo contrário, ele tinha que, às vezes, pedir calma. Nós não temos que gritar para dizer que é unção. O povo não pode se acostumar e entender que uma boa mensagem, um pregador ungido é aquele que grita. Ele tem que confiar na palavra e o povo também tem que dizer amém ao sentido da palavra, não à emoção. No mundo da música, a gente vê tanto artifício. Dificilmente se encontra cantores como, me perdoe citar nomes, como Feliciano Amaral, Luiz de Carvalho, saudoso Fomino, e outros tantos que têm estilo próprio e cantam hinos sem estar floreando. É a coisa real, é aquilo que Deus deu. Esta é sua voz. As pessoas apanham espíritos. Diz o profeta que numa igreja o pastor ficava sempre jogando-se com a cabeça para lá e para cá.
E a igreja quase toda também fazia o mesmo. E aí nós temos aquele ar de religiosos, levantando as palmas das mãos, como se estivesse recebendo os pobres, miseráveis mendigos, recebendo o fluido da graça, e gingando com os quadris, e essas coisas todas, dizendo que isto é o Espírito Santo. O profeta diz: é aí onde eu penso que perdemos o barco muitas vezes. Perdemos o barco. Se você entender o que significa perder o barco, não pense que perder o barco é tão simples. Vamos amenizar o resultado disto, a consequência. Você não perdeu o barco estando no meio do rio. Caiu dele. Mas você se atracou, ancorou ali à margem do rio, e de repente você viu o barco descendo, e você ficou ali no barranco, e está escurecendo, e é mata nas costas, água na frente. O que já aconteceu comigo, mais ou menos assim. Então posso transmitir, com experiência própria, perder o barco não é bom. E é aí onde nós perdemos o barco muitas vezes. Ficamos desembarcados, ministérios desembarcados. Não pense que você tem que acabar com suas cordas vocais. Pregador, esteja me ouvindo, para assim dizer que está sendo usado pelo Espírito Santo. Não pense assim. Nós temos o estímulo do Espírito Santo. O vinho significa estímulo na Bíblia Sagrada. O azeite, o Espírito Santo. E é claro que temos de ter vida naquilo que operamos. Falarmos com vida, com consciência, com precisão, com direção, com unção. Mas desde que o povo, com certeza absoluta, esteja sendo edificado naquilo que é fundamental. A escola dominical, o ensinamento é fundamento da igreja. É ensinamento, é palestra. É ensinando a palavra. Paulo recomendou e exigiu que fosse apto para ensinar. Não apto para pregar apenas, mas apto para ensinar. Isso quer dizer que ter ensinamento. Agora, quando nós queremos fazer um grande movimento, e pensando que todo aquele grande movimento depende dos nossos gestos e de nossas maneiras próprias, e daquele dom todo pessoal, característico da pessoa, então estamos perdendo o barco. Eu estou aqui com a mensagem Apocalipse capítulo 4, primeira parte. E então vem o outro fator, que é a questão do show de santidade. Uma representação de santidade. É um ator de santidade. É o artista da santidade. Isso não funciona, te leva a perder o barco.
basta sermos aquilo que somos. Paulo disse, graças a Deus, sou o que sou. Ele confiava em suas palavras. Ele confiava no que ele escrevia. Ele confiava naquilo que ele falava. E em grandes momentos na vida do profeta desta era, momentos decisivos, ele falou assim na nossa linguagem portuguesa popular. Ele cochichou. Um homem que era um monstro, que acabava com reuniões, entrou no auditório com milhares de pessoas e vinha para acabar com o profeta de Deus, para matá-lo na plataforma. A polícia tentou segurá-lo. O irmão Branham disse, deixe que ele venha. E eles deixaram, e a expectativa foi enorme. E ele veio vociferando, falando coisas terríveis. E ali o profeta de Deus, olhando para ele, com um tremendo amor divino, não gritou, não falou línguas estranhas, não pulou. Ele cochichou com aquele monstro, aquela pobre alma presa pelo diabo. Ele disse, filho do diabo, por que você vem tentar o servo de Deus? E foi assim. E aquele homem começou a suar, suando, e foi desmontando aos pés do profeta na plataforma. Sem nenhum barulho, sem nenhuma gritaria. Agora, veja só, moral da história. Há mães que não dão um grito dentro de casa, e seus filhos obedecem. Tudo está em ordem. Há outras que é uma gritaria. E a coisa só anda para trás, perdendo o barco. A paz, da mesma forma, é na força, é na violência. E aí então você vai abrindo o leque. Pastores, pregadores, ensinadores, patrões e coisas assim. Há outros, eles dizem, tem carisma, tem como tratar com as coisas, tem como tratar com aquela mulher, tem como tratar com aquele homem, tem como tratar com aquele menino, com aquela menina, com aquele povo, de uma maneira que ele corrige, ele redargua, ele disciplina, ele exorta, ele consola, ele anima, e cada vez ele é mais amado. Você quer, de fato, deixar Deus operar em sua casa e entender que não é você que pode fazer a coisa, somente Ele? Então comece agora. Deus te abençoou. Ele me abençoou. Agora você pegou a corda do barco de volta. Coisa boa. Deus te abençoou. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
aflição, mas quem anda em nosso meio vai tocar teu coração. Suas vestes tão brilhantes, sua face de poder, seus olhos penetrantes, olhos penetrantes de Jesus. Um dia em minha vida Ele tocou uma nova criatura. Hoje eu sou. Suas mãos feridas pelos cravos lá da cruz, mãos tão afáveis, mãos tão afáveis de Jesus. Sinta Ele passar, se você deixar, pode sim te tocar, caminhando em nosso meio, disposto a salvar e também